resgatar a própria origem da psicologia em si, ocidentalmente, mas o quanto ela também tem das tradições, também se aparta das tradições e volta, né? Mas é um campo que vai além do tema dos nossos seminários. A gente aqui, como falou no grupo, é uma contribuição para pensar a psicologia como um todo. Outro ponto, a gente estava falando onde se tocam, né, as questões das tradições, as questões da ciência, e aí uma diferenciação, o que a gente discute para a psicologia, para a questão da construção de ciência ou ciências, ou pontos de vista, né, sobre essa questão da ciência, mas o quanto que na prática clínica, por exemplo, essas questões podem se tocar de forma diferente, porque elas não estão ali se comprovando num sentido para todos, mas elas têm que fazer sentido para a pessoa que é acolhida ali, embora também identificou no grupo um viés que cerca de talvez 80% dos trabalhos ainda são muito voltados para a esfera da clínica, né? E ainda a gente necessita de contribuições na educação, na psicologia social e em várias outras áreas. Mas uma questão importante, um pouco a partir também do texto que Ronilda traz, a partir da fala do Moffat, né, é a questão do quanto a gente tem cuidado para não decapitar culturalmente a pessoa que nos vem. As práticas integrativas em si, elas vão ter essa postura de, até muito coerente com a laicidade, quando a gente pensa uma psicologia dentro desse contexto, ouvir o que organiza essa pessoa em seu contexto de vida. E ali, isso tem que ser um sentido para ela. Não a gente também como um pregador do que é ser saudável ou não. Algumas das abordagens, como apareceu no grupo, um conceito de saúde eu respeito meus ancestrais, eu lido com eles, respeito não no sentido de servidão, mas de que é uma fala também importante de ser considerada. Eu busco contribuir na minha sociedade, eu me enxergo pertencendo, como na cultura iorubá, que é sem costura, né, como a Rony fala, não é partes que estão emendadas, é um todo integrado. Eu acho que assim, teve algumas reivindicações, inclusive, né? Claro que a gente sempre fala mais, mas no final a gente foi rodando um pouquinho e as pessoas falam, né, o quanto que acredita assim, o quanto que realmente essas questões precisam ir para a graduação também, o quanto deveriam ter mais momentos como esse promovidos, né? A gente pontuou que existia, e ainda existe até um tempo atrás, alguém vai lá com uma brochurinha para o conselho, posso fazer isso sem problema? Você aprova? O conselho fala, mas não é meu papel. Aí vai para a academia, posso fazer isso? Não. E o que é que, de repente, dá legitimidade a algo, né? É o quanto a sociedade vai se apropriando desse contexto mais amplo. Então, fica um pouco claro também que a gente discutir isso hoje, a gente levar essas questões, a gente também está contribuindo para além da psicologia, para uma sociedade que possa conviver melhor com a diversidade e estar um pouquinho mais atenta para a questão dos fundamentalismos. E o quanto que essa discussão traz, ressaltado também no final pelo grupo, que o quanto que nossa discussão dentro da própria psicologia das abordagens precisa superar algo, né, já tão acentuado e pouco lidado, que é a questão do poder, né? A gente ainda tem que ter muita discussão sobre como a gente compreende, age, talvez com uma cultura de paz, né, mas com a relação de poder. Então, acho que assim, foi ressaltado, inclusive, também, né, a necessidade dos estudos. Então, falou, olha, legal, eu nem quero só entender psicologicamente uma religião, não é isso, mas como eu atendendo um paciente terminal, dar voz à sua forma como se entende no mundo, determinada tradição, pode ajudá-lo ou não, né? Por exemplo, para alguém da graduação lá, falava, olha, esse é um tema que me vem como pesquisa, né? E outros temas aí, né?
Então, até ressalta, né, o quanto que o sistema conselho tem essa postura, né, que permite superar, né, essas dicotomias, que permite essa discussão em si já é sanador. Senão a gente vai ficar com uma dicotomia que fala a ciência como lugar das perguntas, a religião como lugar das respostas, e a gente não sai disso, né? De certa forma, foi isso. No final, brincando com uma questão de frase, eu compartilhei algo que eu termino com isso, então, aqui. Eu fui numa escola municipal outro dia fazer um trabalho com professores que estavam muito preocupados, porque os que tinham alunos, que é um professor para 30, e quando passa já para outra parte do fundamental, que vai ter 12 professores para cada. Eles falam: Inês, o que você poderia nos ajudar? Porque nós, na educação, estamos muito fragmentados, né? E eu falei: olha, sinto lhe informar que, enquanto saúde pública, nós também estamos fragmentados. Mas talvez é nesse diálogo que a gente possa encontrar uma saída. E nessa escola eu fui presenteado com poemas, um livro de poemas feito com as crianças de 12, 13, 14 anos. E infelizmente não estou com ele aqui, tirei agora cedo da bolsa, mas ele tem um que termina assim, uma menina de 13 anos, que ela fala: dúvidas, quantas dúvidas? O que eu faço? Onde eu encontro resposta? Na internet, com os meus pais? Ela fala: não sei, mas sei uma coisa, né? Nem toda dúvida terá uma resposta, mas toda resposta terá uma dúvida, né? Então, acho que termina aí a nossa síntese, né? Muitas coisas ficaram de fora, mas peço perdão ao grupo aí, que depois também pode acrescentar no debate. Olá! Esse lugar de ficar aqui na mesa e não estar na plenária é tão diferente que até o barulhinho do microfone já causa uma comoção. Então, muito bem. Nosso grupo discutiu a partir de 3 trabalhos base. O primeiro que tratou sobre a concepção iorubá, sobre corpo, sobre quais são os signos que significam dentro dessa cultura. O segundo, sobre o clientelismo espiritual, né? E o terceiro trata da perspectiva patológica, a perspectiva psicossocial na questão da mediunidade. E o grupo foi realmente assim, se alavancando nas observações para poder aí tecer as suas considerações. E foi uma discussão bastante calorosa também, bastante integrada. Acho que a gente conseguiu explorar o contexto das questões que foram levantadas de uma maneira bastante harmônica, mesmo que seja para reconhecer como ainda não há uma estrutura harmônica, como ainda as coisas não estão postas, como de fato a gente vive num universo em que a gente tem que se posicionar assim politicamente, porque as estruturas que a gente considerava que eram dadas, elas na verdade estão aí se perpassando a todo momento. Então, muito bem. O primeiro aspecto que o grupo já destaca, vai de encontro, né, ao que vocês posicionaram, que é a ausência do tema durante a formação. E mais grave do que a ausência do tema durante a formação é o reconhecimento de que existem ainda acadêmicos, professores, que rechaçam a discussão sobre o tema quando ela é proposta. Então, além de haver essa lacuna que precisa ser debatida quando a gente fala de uma cultura que indistintamente trata da religião ou da não religião, é uma questão que está presente a todo momento na identidade das pessoas, no mundo acadêmico, ou não há ou é rechaçado. Então, a gente entende isso de uma maneira bastante grave. Foi muito rico também nesse grupo que a gente partiu de psicólogos, não psicólogos, estudantes de psicologia, historiadores, e assim, os focos das reflexões vêm da experiência clínica, da experiência na educação infantil, na discussão étnico-racial, e realmente isso também acrescentou bastante riqueza para as reflexões. Dos exemplos que surge na apresentação dos trabalhos é a motivação para a qual a pessoa frequenta ou não uma prática religiosa. E isso rendeu um bocado de discussão, porque a gente parte até de um próprio sistema de valores para julgar a pessoa que vai em busca da experiência religiosa de uma maneira funcional, né? Vai pelo lucro, não vai pelo amor, né? Vai em busca de algo que não necessariamente é a própria transformação.
E esse debate foi bastante interessante, tanto para a gente compreender como se dá esse processo, o que seria de fato uma pessoa se permitir uma transformação no seu sistema simbólico, e qual é o valor de fato de ir para uma experiência religiosa que a priori ela fere os princípios da religião enquanto algo que vem congregar, mas transforma também esse sujeito. Né? De que maneira o contato mínimo que seja pode ser uma semeadura para coisas vindouras. Né? E aí o grupo também volta para a origem do nosso debate, que é a questão da psicologia nessa fronteira com o saber religioso, com as práticas tradicionais, e vê que, fundamentalmente, nós não podemos ser preconceituosos no sentido de que a psicologia tem que acolher toda e qualquer manifestação do sujeito e tem que reconhecer qual é o sentido que esse sujeito atribui à sua experiência. Então, se foi para ganhar dinheiro, se foi porque estava ali numa busca da referência de família, se foi por uma curiosidade acadêmica, o importante é que, se essa pessoa está na relação com o psicólogo, aquilo que ela traduz como a essência do seu contato tem que ser garantida a escuta para essa pessoa. Para, a partir dessa escuta, sim, a gente poder tratar de algo que também foi bastante trabalhado no grupo, que é a busca pelo sentido. Né? Há uma questão quase que ontológica, que é a unanimidade nas falas do grupo, de que o ser humano é um ser que busca sentido. E esses sentidos estão diretamente ligados aí a... Não estou seguindo bem a ordem, mas chego lá. Né, as nossas discussões aí sobre espiritualidade, o que é o sagrado, o que faz sentido para cada pessoa, tem a ver com o sistema que ela atribui de valores, tem a ver com as instituições que ela coloca num lugar sagrado. Isso pode estar mais ou menos distante da religião enquanto instituição. Né? Fala com a nossa religiosidade enquanto expressão que temos na relação de valores e na relação que a gente estabelece com os nossos... não vou dizer objetos de desejo, mas vou dizer com as relações que a gente estabelece, e que, de fato, a todo momento, com religião ou sem religião, a busca pelo sentido tem que ser abordada. Né? E não tem como abordar a busca pelo sentido de um indivíduo se a gente não fizer a escuta adequada. Então, mais algumas frases que entraram. Não há o contato com a religião sem que isso gere alguma transformação semeadura. Que a própria instituição religiosa tantas vezes se apropria da nossa cultura capitalista e se faz sedutora, oferecendo um produto para esse consumidor que vem em busca de algo, que não necessariamente é transformação no seu campo íntimo e simbólico. Isso aqui é a lista de presença. Tratamos também, de uma maneira bastante delicada, sobre a questão do processo dissociativo na experiência em relação ao trabalho da mediunidade. Primeiro reconhecendo que até a década de 60, qualquer experiência de dissociação da pessoa perder a consciência sobre si, era considerada uma psicopatologia. Né? Então, a psiquiatria imperava com o seu olhar sobre a experiência sendo religiosa ou não até a década de 60, e que sim, a gente hoje em dia tem que ter um olhar cuidadoso para reconhecer se nos casos em que há dissociação, ela é patológica ou ela está ligada a um contexto religioso. Quer dizer, de novo, a gente tem que voltar a olhar uma experiência não de uma maneira isolada, não num recorte científico dado a partir de uma teoria, dado a partir de um locus de conhecimento, mas a partir do contato com aquela pessoa que não é objeto, mas que constrói o sentido sobre a própria vida junto com o seu interlocutor. Muito bem. Pensamos também na relação da experiência enquanto pessoas que se indagam sobre a causa da experiência mediúnica, sobre o que está gerando esse meu processo de contato com o religioso, ou pelo viés de entender como aquela experiência é vivida pela pessoa. Né? São duas matizes aí que estão presentes nesse tipo de experiência. A grande ênfase que, de fato, o grupo deu foi no não julgamento, na psicologia reconhecer a importância da experiência religiosa, na constituição, na atribuição de sentido na vida das pessoas, de que há de se cultivar uma atitude humilde frente ao reconhecimento da complexidade do universo religioso, que há, de novo, que se dá atenção devida ao reconhecimento do sentido que o indivíduo atribui à própria experiência. E, mais no final da nossa reflexão, houve um debate bastante interessante sobre como é a laicidade de fato do Estado. Né? A gente
tem uma legislação que outorga o Brasil a um Estado laico, mas nas manifestações de comportamento, nos símbolos que estão nas instituições de poder, essa laicidade, como ela se dá? Ela se dá de fato ou não? Há alguma cultura que seja pura nesse momento de tanta exposição do conhecimento? Então, a partir dessas perguntas, a gente vai reconhecendo a permeabilidade da cultura como alguma coisa que está mais evidente hoje em dia, a necessidade de negociação dos atores que estão envolvidos nas situações em que a gente entra nos conflitos, por exemplo, de laicidade ou não do Estado, da ocupação dos espaços públicos, do uso por exemplo, na escola, se você vai permitir uma manifestação religiosa, como negociar isso, situação a situação, se der voz a uma, tem que dar o mesmo peso de oportunidade à próxima. E aí a gente demarca, na a instituição pública, mesmo aberta e respeitosa com a questão religiosa, também tem limites e impossibilidades, devendo-se cada caso ser analisado em sua particularidade. E um caminho dentro do nosso universo, aí pensando no aspecto pedagógico, para poder levar conhecimentos que são distintos de religião para religião às pessoas que estão em formação, é através da cultura, né? A cultura, de fato, perpassa distintas e diversas manifestações religiosas. A gente tem que olhar para ela com cuidado e crítica para poder, sim, ser um instrumento para transmitir esses conteúdos, como também não ser um lugar para a expressão de uma dada religião em detrimento de outra, né? Que é o que acontece tantas vezes no nosso país, a gente reconhece. E é isso. Mas foi muito prazeroso mesmo. É um exercício vir sintetizar 3 horas de discussão que estão gravadas para a gente poder trazer depois. Mas me senti bastante contemplado com a proposta do seminário na discussão do grupo. E o grupo também sinta-se convidado a participar, hein? Então, boa tarde, boa noite, eu sou o Guilherme, eu participei do grupo C. Nós tivemos 4 trabalhos no nosso grupo que acabaram se organizando em 2 eixos principais, um que lidava mais com a clínica e um pouco com a metodologia de pesquisa, e um eixo que lidava mais com perspectivas educacionais, desenvolvimento humano. Eu elenquei alguns tópicos assim, durante a nossa discussão, que eu submeti ao grupo e eu vou passar para vocês. Mais ou menos em ordem cronológica, a nossa discussão seguiu a ideia de enfatizar a ética da prática profissional e lembrar sempre a serviço de quem vai estar o psicólogo. Lembrando o quanto é difícil quando o psicólogo, em sua atuação, está cerceado em sua prática por questões institucionais, que frequentemente não estão passando por questões éticas, são puramente do interesse institucional. Usando como exemplo situações em que o psicólogo atua como um regulador, como alguém que escolhe simplesmente quem passa ou quem não passa num processo, ou alguma coisa assim. Lembrando também que é muito importante olhar os próprios valores que estão por trás das nossas atitudes em relação às nossas práticas, valores e crenças, de forma que nós possamos avaliar de forma mais adequada o que nós temos feito, a atitude de outros profissionais e etc. Lembramos também que a experiência profissional, especialmente na clínica, que acabamos de conversando mais durante o nosso grupo, a experiência profissional acaba deixando coisas em nós, deixando uma série de experiências, e como os clientes ou pacientes que passam pela nossa clínica, pela nossa prática, acabam deixando coisas em nós, deixando experiências importantes. Num outro assunto, nós acabamos discutindo um pouco o status epistemológico da psicologia, reconhecendo que a psicologia está buscando um espaço e criando um espaço cada vez maior, delimitando cada vez mais os seus contornos, tendo cada vez mais um papel social e político. Acabamos discutindo também um pouco desse espaço e do contorno social e político. E concluímos, ainda com uma conclusão leve, sem muitas conclusões, que a epistemologia da psicologia talvez ainda não tenha nascido, uma epistemologia que seja abrangente, talvez única, e ainda temos muito a caminhar numa definição única de homem que possa orientar o que a gente entende como prática psicológica e tal, evidenciada principalmente nas teorias psicológicas que nós usamos nas práticas.
Lembrando que as áreas estão nascendo e crescendo frequentemente, e por isso as definições de bordas e acabamos definindo brechas por onde temos a psicologia ainda escorre, né? Lembramos também que a psicologia está ganhando cada vez mais espaço e impacto social, e temos tido cada vez mais reconhecido um espaço cultural cada vez maior para a nossa profissão. Dentro de uma outra discussão, nós comentamos o retrocesso dentro das ciências médicas, especialmente na psiquiatria, ao remover a complexidade dos eixos diagnósticos dentro do DSM, excluindo fatores como contexto, desenvolvimento, etc. E como isso parece ser importante dentro do nosso conhecimento psicológico. Dentro de um outro tema, nós queríamos salientar fortemente a importância do papel do sistema Conselhos de Psicologia ao gerar essa discussões nesses temas que nós temos trabalhado aqui hoje, e também no papel de gerar pressão política. Foi muito salientado pelo grupo parabenizar o evento, parabenizar o sistema, pela organização, pelo excelente ambiente de discussão que foi propiciado, reconhecendo esse momento atual como muito propício para essas discussões, especialmente salientando hoje com a beleza da abertura que a professora Ronilda fez, e também das possibilidades de relatos muito sinceros de algumas pessoas, como a psicóloga Eunice, quando falou da própria experiência com o Santo Daime, e que são coisas essas que seriam provavelmente impensáveis algumas décadas atrás dentro de um sistema Conselhos e dentro de um evento feito por psicólogos. Tivemos alguns questionamentos bem provocativos, no sentido de se esses temas que nós estamos trabalhando aqui, os temas não hegemônicos, eles não são discutidos, eles vão ser invisibilizados, e frente a isso, se eles são invisibilizados e não discutidos, como orientar? Qual é o papel dos conselhos, qual é o papel da nossa categoria profissional na hora de orientar essas práticas, né? Portanto, é particularmente importante ter esse espaço que nós temos aqui hoje para poder discutir e para poder conversar. Dentro de algumas nossas conversas surgiu uma coisa na linha da orientação, que na prática clínica principalmente, né, com o cliente e paciente, quando ele vem com uma questão, ele traz a espiritualidade, ele traz a religiosidade dele, o quão é importante ser sensível a essa fala dele, e que eventualmente pode ser que ele pergunte para o psicólogo qual é a orientação religiosa dele, e que nos parece interessante que o psicólogo tenha abertura para revelar isso quando necessário, quando parecer razoável o caso, justamente para poder manter um ambiente de confiança e acolhimento dessa demanda. Um outro questionamento que nós trouxemos foi de quem está vindo a provocação para que os psicólogos tenham discutido cada vez mais esses temas inerentes à religiosidade, à espiritualidade, à psicologia da religião e áreas afins. E a partir da nossa conversa, aparentemente, isso vem dos clientes, não só dos psicólogos que têm uma espiritualidade, que têm uma prática, mas como isso tem aparecido na clínica e como tem faltado recursos para a gente poder lidar com isso. Salientamos que é necessário pensar com cuidado os fundamentalismos, não só religiosos, mas também teóricos, que acabamos tendo, que acabam nos cegando para aspectos importantes dos fenômenos com que nós lidamos, tão perigosos esses. E esses fundamentalismos que acabam podendo nos cegar para coisas que podem existir, para fenômenos que podem ser reais, que podem estar acontecendo com nossos clientes, tanto para coisas que podem não estar existindo, nós estarmos procurando uma coisa que na verdade não está acontecendo e vem só da nossa teoria. Nesse sentido, fazendo, por exemplo, explicações, interpretações muito complicadas para eventos e fenômenos que podem ser muito simplesmente explicados, e também vice-versa, dar explicações simplistas para coisas muito complexas. Por fim, uma das nossas discussões chegaram na importância de salientar algumas coisas, salientar e perceber como algumas coisas são comuns entre todas as teorias psicológicas e as práticas psicológicas, e também nas tradições. E também, claro, é importante salientar aquilo em qual elas diferem, né?
algumas semelhanças que nós incluímos nessa discussão foi que, aparentemente, todas as boas práticas psicológicas incluem uma sensibilidade ao contexto biopsicossocial ao qual as pessoas estão envolvidas, uma prática empática, baseada na empatia em relação aos clientes e as demandas que eles trazem, as questões que eles trazem. Um bom relacionamento, né, que chamaria de rapport, que poderia ser chamar de transferência, etc., entre os envolvidos, né, clientes, instituições, grupos, tal. A confiança ser muito importante nessa prática, o sigilo e a confiança como um todo. E boas expectativas em relação ao resultado, ao objetivo, aos processos que estão sendo buscados no trabalho com o psicólogo, né? A partir pensando que o cliente que procura, a pessoa que procura, né, tenha boas expectativas e boas crenças em relação ao que ele está procurando. E esse acho que é o nosso resumo. Muito bom. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Eu sou a Fátima e vou fazer, então, relatar o que a gente discutiu no grupo D, que foi coordenado pelo Bernie, que depois vai fazer o fechamento, né, desse evento. A partir da apresentação, né, dos trabalhos, que foram 4, nós, então, trabalhamos com algumas questões, e aí eu vou diretamente a essas questões, né, porque elas perpassam, sim, os trabalhos que a gente teve como apresentados lá como gatilhos para essa discussão. Então, um primeiro ponto que foi bastante importante no grupo, e a gente tentou focar bem assim na questão da atuação, de como, né, se dá a prática do psicólogo, da psicóloga, a partir das reflexões que a gente tem sobre a questão dos saberes tradicionais, as fronteiras com a psicologia e tal. Então, um primeiro ponto importante, né, que foi ressaltado, foi a questão do conhecimento dos sistemas simbólicos, as diferentes linguagens, aquilo que é trazido, né, para a gente, enquanto psicólogo, psicóloga, no nosso cotidiano, para que a gente entenda o que as pessoas estão trazendo, né, para a gente, que a gente possa acolher, entender e trabalhar essas questões de uma maneira assim adequada, no sentido de não rechaçar, de não pensar que é uma bobagem, que é alguma coisa menos importante, enfim, desvalorizar aquilo que é trazido. Então, um primeiro ponto, né, que a gente levantou foi esse, né, a questão da linguagem, desse conhecimento, né. Aí, a partir daí, vieram algumas questões, né. Então, por exemplo, a questão da utilização de símbolos religiosos no ambiente de atendimento. Então, a gente focou bem na atuação do psicólogo. Então, o que fazer, né? Então, houve alguns relatos sobre psicólogos que têm no seu consultório, por exemplo, alguns símbolos religiosos, né? Então, como lidar com isso? Qual é a posição, né, do conselho em relação a essa questão, né, a questão ética? E não só em relação a símbolos, a objetos, mas também ao vestuário, né? Então, as camisetas com símbolos, as tatuagens, enfim, como que a pessoa se apresenta no seu trabalho. Então, o limite do respeito à laicidade da psicologia e também da individualidade também do profissional, né, no modo de lidar com essas questões. E aí, como vocês vão perceber, a gente tem mais questões do que respostas, né? A pergunta foi: como diferenciar um objeto de arte, por exemplo, de um objeto devocional? Né? Em que medida, na decoração daquele ambiente, eu tenho algo que é considerado como um objeto, né, que está realmente ligado a uma convicção e tal, e tem uma função ali, simplesmente um objeto decorativo. E aí a gente teve uma série de colocações em relação a isso, mas o que a gente ressaltou foi a questão do respeito às diversas crenças ou não crenças, né, das pessoas que se apresentam ali para a utilização dos serviços, e todas as recomendações, né, que já são feitas, não apenas em relação à indução
de determinados sistemas simbólicos ou de crenças, mas também a indução de métodos, de técnicas, de ideologias. Então, num sentido amplo, né, o comportamento do profissional da psicologia em relação à imposição ou a querer converter, né, os seus clientes, pacientes, as pessoas, às suas convicções. Então, isso estaria ligado aí, em princípio, não exatamente a uma receita de como proceder, mas a utilização do bom senso, ressalvando, na verdade, que aquela questão de bom senso todo mundo acha que tem, então a gente tem que ter um parâmetro, mas também problematizar isso para não ficar apenas num nível assim de normatizar, pura e simplesmente, sem entender o motivo dessas coisas, né? Um dos trabalhos apresentados, né, foi em relação a pesquisas, as meta-análises, né, a diversos estudos a respeito do efeito placebo, né, e foi feita aí, em cima dessa apresentação uma discussão sobre as explicações psicológicas possíveis para que algumas práticas alternativas, procedimentos tal complementares, como que eles funcionam. Então, se considerou importante, né, ao final, né, dessa discussão, que na verdade não termina aí, mas que seria importante saber mais a respeito desse efeito placebo, conhecer mais. O profissional de psicologia conhecer as pesquisas que são realizadas, a importância delas. Se levantou também um questionamento sobre a falta de discussão a respeito da relação desse efeito placebo com a dimensão, por exemplo, das técnicas de autoajuda, né, desse tipo de procedimento que parece estar alicerçado, ligado a esse tipo de efeito, né? E também se levantou que é importante considerar os saberes tradicionais, mas também o saber científico, porque às vezes a gente percebe que os grupos, falando que a ciência é hegemônica e que ela impera, rechaça a ciência e vai atrás daquilo que é tradicional, que não necessariamente é científico e etc. E aí deixa de lado também uma outra parte do conhecimento que é muito importante. Então, o diálogo dessas duas coisas, um equilíbrio dessas duas coisas é importante e enriquecedor, né, para o campo. Quanto às práticas alternativas e complementares, se levantou a questão de elas trazerem para as práticas em saúde pública, em saúde, enfim, complementar, a questão da humanização. E aí nós levantamos também um questionamento de por que a gente está falando que precisaria, entre aspas, né, de você fazer práticas alternativas para humanizar. Quer dizer, o psicólogo não deveria ser humano, não deveria acolher, não deveria ouvir, né, estar apto à escuta, né, ao acolhimento das questões que são trazidas. Então, uma reflexão sobre a própria prática psicológica, independentemente dessa questão das práticas alternativas, complementares e dos saberes tradicionais. Se ressaltou a importância de respeitar a fronteira entre o que é psicologia e o que, enquanto uma ciência, enquanto saber científico, né, uma área de conhecimento, né, da ciência, sem deixar de reconhecer a importância, então, daquilo que é tradicional, que foi construído, né, pela tradição religiosa, por diferentes práticas, etc., que não as práticas especificamente científicas, né? E aí a gente discutiu a atenção ao limite da atuação do psicólogo propriamente, né? Quer dizer, você respeitar essas práticas complementares alternativas significa você, enquanto psicólogo, aplicá-las, né? Ou você trabalhar em conjunto. E no caso da atuação, ter uma atuação como psicólogo e também ter uma formação e uma atuação nessa outra prática, que é considerada complementar e tal. Qual que é o limite, né? Em que momento você está sendo psicólogo, em que momento você está sendo um terapeuta de outra ordem? Então, a gente discutiu que é muito importante saber de onde você está falando, e especialmente respeitar, né, a pessoa quando te procura, o que ela está buscando em você. Ela está te buscando como psicólogo? Então, a atuação como psicólogo. Ela está te buscando como professor de yoga, como, sei lá, alguma outra prática, né, dessas alternativas, e aí
então ela receber aquilo que ela está indo buscar. Então, o direito que a pessoa tem de receber aquilo que ela procura. Né? Então, mais uma vez, vem aquela questão de não induzir, não oferecer, não apresentar sem que seja trazido, né, essa necessidade pela pessoa que está ali te buscando. Depois o Berno acho que pode, né, complementar alguma coisa, né, em relação a essa questão. E a gente discutiu a questão da possibilidade de algo tradicional, por exemplo, se tornar uma prática psicológica, se tornar uma técnica, né? E aí a discussão foi em torno de destituir essa prática tradicional da prática devocional, da questão transcendental em que ela está envolvida, de descontextualizar do meio religioso, eventualmente, que ela esteja. E aí se discutiu também os prejuízos que isso leva para essa prática, para essa tradicional, por exemplo, né? Mas que se ela vai se transformar numa prática, numa técnica psicológica, ela vai se empobrecer enquanto não vai mais ser uma prática tradicional, né? Ela vai entrar num outro contexto, mas aí se colocou que isso é importante porque você vai, a partir de estudos, daí a importância dos estudos experimentais, de fazer um diálogo, de se criar estudos, de se fundamentar, né, essa apropriação, né, de não ser uma coisa assim de um salto no escuro, mas de ser algo bem fundamentado no ponto de vista da psicologia. E então que é isso que faz com que os paradigmas vão mudando, né? Então a gente falou das transformações paradigmáticas, aí se falou de Thomas Kuhn, das revoluções científicas, como que isso se opera, e o risco dos saltos, né? Quer dizer, de a ciência ser mais devagar mesmo, de requerer estudos, comprovação, etc. e tal. E, em tudo isso, reconhecer os limites dos saberes, reconhecer o que é peculiar de cada saber, reconhecer que a religião não precisa da psicologia ou da testagem científica para ser legítima enquanto um saber, um dos tipos de saberes, porque senão perde a sua característica, né? Deixa de ser religião e vai ser outra coisa diferente. Então, são saberes importantes, fazem parte compõem, né, o saber humano de uma maneira geral. Então, o respeito a esses saberes, incluindo aí também o respeito ao saber científico. A gente, então, a partir daí também falou uma questão que já foi tratada, que é a questão da formação do psicólogo. Então, na graduação, esses assuntos são assim considerados tabus, muitas vezes não são discutidos. Ou são discutidos de uma maneira muito assim, em que vira uma coisa só, fica tudo amalgamado, não se percebe esses limites, né? Então, alguns professores rompem barreiras e aí fica muito complicado também. Ou então a proibição de se falar sobre isso. E aí a introdução é importante do assunto, mas também a questão de quem vai introduzir, quem vai falar dessas coisas, da discussão das religiões, do estudo das religiões, do estudo das tradições, de como isso é importante. Uma faceta importante do ser humano, né, na constituição da subjetividade. Então, também a fragilidade dos formadores de opinião e também das pessoas que vão trabalhar com isso. Então, a gente discutiu também essa questão e que caminhos a gente poderia seguir para poder dar conta disso, né? Então, agora eu vou passar para o Bernie, não sei se você quiser completar alguma coisa do grupo. Tá. Bom, obrigado a todos e toda. Só homens falaram aqui. Estamos dentro do horário e eu vou, então, acho que ouvindo um pouco os relatos dos diferentes grupos, eu vou arriscar a síntese da síntese, né? Acho que a principal questão que fica, o problema que resta para nós nesse momento é como essas questões precisam, devem e serão abordadas na formação. Formação no período de graduação e na pós-formação. É claro que, no nosso papel enquanto entidade de orientação da categoria, estamos aqui num momento de formação. Todos vocês que estão participando deste evento e aqueles que nos assistiram e que vão eventualmente ver esse vídeo, estão participando de um processo de formação continuada, né? Quer dizer, o sistema Conselhos, através do CRP São Paulo, está trazendo essa reflexão para que nós possamos balizar a nossa ação. E aí, arriscando agora sim a síntese, né? Voltando um pouco ainda para a questão
da atuação profissional, a ética, o código de ética é o nosso principal referencial, né? Nós devemos dialogar com o código de ética. E aí então vou arriscar uma síntese da síntese, hein? O saber científico não se confunde com o saber tradicional. Dialoga. Às vezes afirmando a fronteira, através do posicionamento claro da laicidade, dos direitos humanos, às vezes apresentando as evidências e as eficácias, outras incorporando práticas e as transformando em técnicas científicas. Isto promove o desenvolvimento da ciência, mas não pode contribuir para ser um instrumento de validação da tradição ou da religião. Num pluralismo epistemológico, cada racionalidade tem seu status garantido. Acho que talvez este seja a síntese daquilo que discutimos aqui hoje. São 10:05, estamos, portanto, 10 minutos para 10:06, desculpe, para encerramento do evento. Cumprimos aí o nosso trabalho de uma maneira brilhante, né? Acho que todos e todas pudemos estar ativamente, animadamente, né? A animação, o prazer de estarmos juntos, né? Na reflexão e no encontro, né? Nesse encontro humano que se destacou, ficou muito evidente entre nós. Agradeço mais uma vez a vocês pela presença e pelas contribuições, conclamando a todos e todas a estarem conosco no próximo seminário, que será no dia 27 de novembro, na PUC São Paulo, onde vamos discutir a epistemologia, né, as epistemologias não hegemônicas, assunto que fervilhou nas questões postas. Já vem alguns seminários, mas nesse, evidentemente, essa temática aflorou. Contribuam com reflexões, mandem os trabalhos para que nós possamos estar avaliando e estar recebendo, e esse material comporá, então, o registro desse importante trabalho que estamos realizando para a categoria. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e todas. Bom, né? Bom. Todos nós caminhamos no mesmo diapasão. Foi?